Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma região que ela é muito importante no nosso planeta e eu estou me referindo ao chamado Oriente Médio. Então, quando a gente ouve falar em Oriente Médio, sempre aquela velha ideia na nossa cabeça. Conflito e petróleo são marcas muito importantes dessa região, né? Mas hoje nossa preocupação com o Oriente Médio não vai ser basicamente essas preocupações mais de ordem econômica, de ordem humana ou coisa parecida. A nossa preocupação hoje com o Oriente Médio vai dizer respeito a essa questão do relevo do Oriente Médio, certo? Então é isso que nós temos que nos preocupar um pouquinho mais. Então, para começarmos um pouquinho a nossa discussão, começar a encher de carne aí ela, a gente tem que dar uma olhadinha como é que estão dispostos os países nesse Oriente Médio. Então, eu quero que você guarde esse mapa aqui na sua cabeça, certo? Porque esse mapa ele vai mostrar a divisão política desse Oriente Médio, aonde nós acabamos encontrando o quê? Que existem alguns países que são destaque, como é o caso da Turquia, da Arábia Saudita e do Irã, né? O Iraque também é um país que, por assim dizer, são aqueles que mais se destacam quando nós pensamos na força geopolítica, ao lado justamente de quem nós temos aqui, do Estado de Israel, né? Mas aí nós vamos encontrar um outro conjunto de países que também são países muito interessantes. O Egito, a Síria, a Jordânia, o Líbano, o Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, tudo isso aí é uma formação, que é uma formação populacional, uma ocupação humana muito antiga que nós encontramos na região. Mas como eu falei para vocês, o que acaba encontrando hoje como sendo a nossa maior preocupação aí? A nossa maior preocupação é entender então um pouquinho como é que se encontra esse relevo do Oriente Médio, né? Então, só recapitulando um pouquinho, né, aqueles conteúdos que nós temos lá no sexto ou sétimo ano, que estariam relacionados ao quê? A esse estudo do relevo. Então, nós sabemos muito bem que o relevo de uma determinada região, ele é, por assim dizer, fruto da ação de dois conjuntos de forças. E essas forças, elas são chamadas de quê? De agentes do relevo. Então, o primeiro conjunto de agentes do relevo que nós encontramos, eles são chamados de agentes endógenos ou internos, né? São formados basicamente por quem, né? Nós encontramos aí que nós vamos ter o chamado tectonismo, que você lembra muito bem, se forma aí a partir do choque das placas tectônicas. E nós encontramos também o vulcanismo, como sendo um outro importante elemento formador do relevo, certo? Então, só que tanto o vulcanismo como o tectonismo, os terremotos, por exemplo, eles têm uma tendência muito natural a sempre surgirem aonde? Sempre surgirem nessas regiões de divisa ou de encontro de placas tectônicas. Não acontece de outra forma. Nessas regiões centro de placa tectônica, ou regiões muito afastadas do encontro dela, já não existe mais essa ação tão presente, né? Mas, por outro lado, nessa região, nós vamos encontrar muitas vezes um segundo conjunto de agentes do relevo, que são aqueles agentes que vão agir a partir da atmosfera, né? Então, são os agentes externos do relevo aí, que eles acabam sendo conhecidos também como agentes exógenos do relevo, né? Então, aí nós acabamos tendo o quê? Nós temos a chuva, nós temos os seres vivos, o sol, e o vento e uma porção de outros elementos que vão agir, então, a partir dessa atmosfera, tá? Então, uma vez que nós entendemos isso, agora nós vamos tratar de entender um pouquinho também como é que esse conjunto de agentes, eles vão tratar de agir, né, lá nessa região conhecida como Oriente Médio, e como fruto, né, de um formando os agentes internos e os agentes externos modelando o relevo, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que
finalmente existem determinadas formas de relevo que nós vamos compreender aqui. Vamos dar uma olhada como é que isso aqui funciona? Então vem comigo aqui, certo? Então olha lá, ó. Primeira grande característica que nós temos que levar em conta quando nós estudamos essa questão do relevo do Oriente Médio é isso aqui, ó. Essa região que eu mostrei para vocês no mapa anterior, basicamente ali ela é uma região que ela está assentada em cima de 3 placas tectônicas. Então, por conta disso, a gente já acaba percebendo que é uma região de uma instabilidade geológica muito grande, né? Então, o que nós vamos encontrar? Quais seriam, basicamente, as 3 grandes placas que nós temos? Primeiro, a chamada placa arábica, que ela se encontra justamente nessa região que é conhecida como a Península Arábica. Então, mais ao sul do Oriente Médio, onde nós temos ali o território da Arábia Saudita. Ainda nós encontramos a placa da Anatólia, né? A Anatólia principalmente representado aí pela Turquia. E finalmente a chamada placa euroasiática, que se encontra no restante dos países dessa região aí, tá? Então, com base nessa informação aqui, o que é que nós já podemos começar a concluir da nossa conversa de hoje? Nós já podemos começar a concluir da nossa conversa de hoje é que pelo fato de existirem ali 3 placas tectônicas, nós acabamos sendo o quê? Essa região do Oriente Médio, ela acaba sendo uma região de uma grande instabilidade geológica. Então ali nós temos ainda a ação de uma quantidade muito grande desses chamados agentes internos do relevo. É claro que muitas vezes a gente não percebe a olho nu, porque se a gente for pensar na nossa escala de tempo, a escala de tempo humana não bate de forma nenhuma com a escala de tempo geológica. Então perceber justamente que esse encontro de placa, por assim dizer, estão gerando, estão criando, formando relevo, é muito complicado. Mas uma conclusão nós já podemos tirar dali, né? Pela presença dessas 3 placas tectônicas e suas divisas, logicamente a região ela acaba sendo o quê? Uma região que vai apresentar uma quantidade muito grande de acidentes geográficos ou diferentes formas de relevo, né? E muitas vezes esse relevo também, ele acaba sendo o quê? Um elemento extremamente importante para definir, por exemplo, aí, muitas situações cotidianas, muito da história e da qualidade de vida da sua população, tá? Então, o relevo do Oriente Médio, ele se apresenta assim, de certa forma nós acabamos tendo que ele é um relevo complexo devido a isso, né? Onde nós acabamos tendo que algumas dessas formas de relevo, elas se destacam mais na região, né? Olha lá, ó, principalmente nós encontramos nessa região aqui, ó, a presença do famoso Planalto de Anatólia, representado quase que em sua totalidade por estar presente no território da Turquia, né? Então, historicamente, como vocês bem sabem, essa Turquia aí, nessa região planáltica, ela sempre teve uma influência muito grande na região, né? Além disso, nós acabamos encontrando o quê? Uma planície muito importante nessa região aqui, boa parte dela também no território da Arábia Saudita, que é uma planície conhecida como o quê? Justamente como a planície da Arábia. Nessa região mais ao norte aqui, vai ser uma região também que nós temos muitos acidentes geográficos, representado, por exemplo, pela presença dos Montes Pórticos, bem como pelo Planalto da Armênia, né? Então essas aí são regiões e regiões extremamente importantes. E daí nós encontramos ainda uma última grande formação muito importante na região, que é a formação que se encontra nessa região, que é um outro planalto aí, que ele é conhecido justamente como o Planalto do Irã, tá? Eu sei que é muito difícil, muitas vezes você está assim decorando aonde se encontra e quais são suas características, mas pelo menos vai nessa, né? É uma região que, devido ao fato de ser um encontro de uma região de encontro de placas tectônicas,
apresenta relevo extremamente acidentado. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Olha lá, galera, vamos tratar de ir estudando legalzinho aí, que sem sombra de dúvidas isso é muito importante para vocês. Grande abraço!